Nos anais da Casa, documento produzido pela consultoria da Casa e que, na verdade, é uma reprodução de parte do relatório do senador Ricardo Ferraz quanto à reforma trabalhista. Só vou citar, senhor presidente, a parte que considero mais importante. O próprio relator da reforma trabalhista, que todos sabem que eu sou contra, ele admite que é inaceitável que se mantenha, de acordo com como veio do projeto da Câmara dos Deputados, que, diga de passagem, o projeto do governo era 7 artigos, que mudava na CLT, a Câmara está mudando 117. Por exemplo, recomendações de veto no relatório apresentado na CAI, que nós vamos votar e debater, claro, na próxima terça. Gestante e lactante em ambiente insalubre. Olha, senador, de fato, a Câmara superou as expectativas mais negativas que nós poderíamos imaginar. Querer que uma mulher gestante e lactante atue em área insalubre. Por isso, relator, que eu entendo que é nós aqui, como senadores, que temos que decidir e não remeter para o presidente, deveremos rejeitar esse artigo. Mas vai além. Serviço extraordinário da mulher. Deve ela ser concedido obrigatoriamente 15 minutos de descanso? A Câmara retira isso. Quando ela vai fazer a hora extra, ela teria que pagar no mínimo 15 minutos. Aí também o relator recomenda que seja vetado. Só que eu insisto, quem tem que retirar do projeto são os senadores, é a casa revisora, não uma casa carimbadora, porque senão vamos transformar o Congresso unicameral. A Câmara vota, remete para o presidente, ele veta o que bem entender. Acordo individual para a jornada de 12 por 36. Ele também pede para que seja vetado. Ora, se vai pedir para que seja vetado, esse acordo individual, que agora é coletivo, a gente pede, então, e concluo só esse raciocínio para ir para outro ponto, e passo a Vossa Excelência, que a gente vote e não mande para o presidente vetar. Senhor presidente, senhor senador, só para registrar a presença dos estudantes do curso de Direito da Uniesp, de Nova Andradina, Mato Grosso do Sul. Sejam todos bem-vindos ao Senado Federal. Muito obrigado, senador Paim. Me somo à posição do senador. Sejam bem-vindos vocês que serão doutores, né? Vocês que vão cuidar do direito. Com certeza devem estar acompanhando o debate aqui no Congresso, tanto da reforma trabalhista, previdenciária e tantas outras. Trabalho intermitente, aquele que diz que o trabalhador vai ficar em casa e será chamado para trabalhar quando o empregador entender que a produção está precisando dele. Isso é muito adotado pelo McDonald's. Eu fiz uma audiência pública internacional aqui, conseguimos fazer que isso não acontecesse mais no Brasil, mas lá fora continua acontecendo, lamentavelmente. O trabalhador fica numa sala e só é chamado no momento que o pessoal está lá para comer os produtos da McDonald's, né? E só ganha as horas trabalhadas. Esse é o trabalho intermitente. Só ganharão as horas trabalhadas. Também o relator reconhece que não dá, que isso tem que ser retirado. Então, o Senado que vote pela retirada e não mandar para o presidente vetar. Valorização dos representantes dos trabalhadores e os sindicatos na tal de negociação. Se tem negociação, tem que ter a participação das entidades e não o acordo individual que prevaleça sobre a possibilidade da participação das entidades, assessorando, por exemplo, numa rescisão de contrato com a participação do advogado da entidade. Negociação de intervalo. Esse também recomenda-se vetar. Então, votemos aqui. Não vamos dar uma de Pôncio Pilatos, né? Lavar as mãos
e deixar que tudo aconteça conforme a vontade da Câmara e do próprio Executivo. É aquela história dos 30 minutos. Ora, todos nós sabemos que ninguém almoça dentro da linha de produção de uma fábrica, de uma empresa, de uma fundição, de produtos químicos, o mesmo num frigorífico, tão falado aqui, JBS e companhia, né? Querer que a pessoa saia da linha de produção de frangos, é linha de produção do corte do frango, né? E vá correndo ao refeitório, volte correndo, não vá no banheiro, não lave as mãos, não faça uma higiene para poder almoçar em 30 minutos. É impossível. Nós, outros aqui, todos, não almoçamos em 30 minutos. E por isso o relator também entende que isso é inaceitável. Eu espero, e eu vou deixar esse documento para registrar nos anais e com a minha visão, que isso efetivamente seja votado pelo Senado e não que lave as mãos e mande para o presidente. Mas, por fim, senhor presidente, nessa linha que foi falado aqui também pela senadora Ana Amélia, nós três gaúchos, claro, todos os três senadores do Rio Grande, inclusive Vossa Excelência, eu sei que empenhará toda a solidariedade ao povo gaúcho nesse momento de tanta chuva. Mas chove tanto lá, senhor presidente, que as pessoas já, ao ligar para cá, perguntam, vem cá, não dá para fazer uma lei para mandar uma chuvinha para nós aí? Tanto é o mandar parar a chuva, de tanto é o desespero com tanta chuva no nosso estado, abalando dezenas e dezenas de cidades. Mas o caso aqui, por incrível que pareça, eu falo da chuva, vou falar de um fato que aconteceu em Vacaria, que sensibilizou muito e muito todo o povo gaúcho. Todo o povo gaúcho ficou triste com a notícia de um incêndio, no dia de ontem, no asilo Santa Isabel, na cidade de Vacaria, lá no Rio Grande do Sul. Duas idosas, uma de 76 anos e outra de 64, não conseguiram ser resgatadas e morreram queimadas. Eu que lido tanto, sou autor do Estatuto do Idoso, Vossa Excelência nos ajudou aqui na redação e no voto, acompanho e sei o drama dessas pessoas. Segundo os bombeiros, elas estavam na parte superior do prédio, dentro de banheiros, e teriam morrido por inalação da fumaça. Os demais 45 moradores do local foram retirados e levados com vida para o centro de treinamento de motoristas. Mais de 70% do prédio, de acordo com funcionários que trabalhavam no asilo, foram consumidos pelo incêndio. Equipe do bombeiro, da Defesa Civil, Brigada Militar, Polícia Civil, do Exército, agiram rápido, num trabalho conjunto, e impediram que as chamas se alastrassem e atingissem, inclusive, o abrigo das crianças, anexo ao asilo. Mais de 20 foram retirados, graças a Deus, com segurança. Segundo as informações, pessoas ligadas ao asilo, mas que não são funcionários e que não quiserem se identificar, afirmaram que o estabelecimento estava em condições precárias há muito tempo. Houve um princípio de incêndio no asilo há cerca de um mês. Havia também uma preocupação grande com a maneira como os idosos eram mantidos ali. Homens e mulheres dormiam nos mesmos espaços, o que não é recomendado, o que é proibido. É claro que foi uma tragédia anunciada, lamentavelmente. E aí a gente lembra que ponto chegando, eu que falo tanto aqui na humanização da política, com políticas públicas para atender da criança ao idoso. E aqui eu lembro, o senhor presidente falava do Estatuto do Idoso, de nossa autoria e teve a sua parceria, o artigo 115 do Estatuto do Idoso, Lei 10.741, diz que o orçamento da Seguridade Social destinará ao Fundo Nacional de Assistência Social, até que o Fundo Nacional do Idoso seja criado, os recursos necessários em cada exercício financeiro para aplicação em programas relativos ao idoso. A Lei 12.213 de 2010 institui o Fundo Nacional do Idoso. Os princípios do Estatuto do Idoso estão nessa lei. Portanto, senhor presidente, a partir do Estatuto do Idoso, vários municípios brasileiros já criaram o seu fundo. E esse fundo é fundamental para ajudar situações como essa.
mas a situação ainda está, claro, muito aquém do necessário e da nossa realidade. É certo, senhor presidente, que o nosso país continua não dando atenção devida aos seus idosos. Termino, senhor presidente. O senador Cristóvão não está aqui. Nós fizemos diversas vezes debate aqui a quem tem que dar mais atenção. Ele fala na criança. Eu falo muito nos trabalhadores e nos idosos. Mas não há divergência. Nós temos que dar atenção a ambos, às crianças, aos jovens, independente da idade, aos adultos, os trabalhadores do campo e da cidade e aos idosos. Eu não concordo com a tese de alguns que têm o entendimento que o cidadão, depois de 65, 70 anos, vira um peso para o país. Não é verdade. Esse cidadão contribuiu durante toda a sua vida. E é o momento dele poder, de fato, envelhecer os últimos anos, talvez, da sua vida com dignidade, com respeito e com qualidade de vida. Eu sou, com muito orgulho, autor do Estatuto do Idoso, autor do Estatuto da Pessoa com Deficiência, autor do Estatuto da Igualdade Racial, para que não haja nenhum tipo de preconceito, fui relator do Estatuto da Juventude e fui o autor da política do salário mínimo, que hoje elevou para em torno de $300. Por isso, senhor presidente, eu faço um apelo a todos os municípios que se debrucem sobre o Estatuto e a lei para que se crie em cada cidade o Fundo Municipal do Idoso. Era esses os complementos de uma fala que eu já tinha feito por 30 minutos e agora Vossa Excelência me deu mais 10. Obrigado, presidente.